ler com você o capítulo 8, versículo 22, que diz assim: ora, aconteceu um certo dia que entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos a outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegava, ele adormeceu e desceu uma tempestade de vento sobre o lago, e o barco se enchia de água, de sorte que corria um grande perigo. Chegando-se a ele, despertaram, dizendo-lhe: mestre, mestre, estamos perecendo. E ele levantou-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram-se, e fez-se bonança. Então lhe perguntou: onde está a vossa fé? Eles, aterrorizados, admiraram-se, dizendo uns aos outros: quem, pois, é este, que até os ventos e a água manda e lhe obedece? Amém? Passagem linda, maravilhosa. E eu quero tematizar a mensagem desta noite com o seguinte tema: lições para vencer a tempestade. Vivemos nesses dias ordinários que tem uma grande representatividade essa passagem para as nossas vidas. Tempestade representa as turbulências da vida, as agitações da vida, as provações da caminhada. Quando se fala de tempestade, quando se fala de ondas bravas, está se falando de momentos difíceis. Até porque, quando vamos ler o Apocalipse, capítulo 22, está dizendo assim: este primeiro mar, o mar de Deus, não existirá mais. Mar ali na simbologia simboliza o mundo. Então, quando o Senhor Jesus permitiu e inspirou os seus para descrever essa passagem, ele deixou aqui nessa história lições maravilhosas, lições para que nós possamos pegá-las e ter na nossa vida para poder, de uma forma sábia, identificar as tempestades e vencê-las. Mas antes de eu falar sobre as lições, eu quero falar sobre a tempestade. Rapidamente, eu vou ponderar aqui alguns fatores acerca da tempestade. Primeira lição de grande importância que precisamos entender antes de enfrentar a tempestade. Precisamos entender que a tempestade da vida é inesperável. A tempestade da vida, ela não manda um e-mail, hoje um WhatsApp, ela não manda um postal, ela não manda um SMS para poder te avisar, não vai postar lá na linha do tempo do seu Facebook, do seu Instagram, dizendo que está chegando. Não, ela é inesperável. Ela vem no momento em que nós não esperamos. Ela chega de repente. Segunda lição que nós precisamos aprender com a tempestade é que a tempestade é perigosa. A Bíblia vai dizer que levanta-se um vendaval em meio ao mar e começa nesse temporal a agitar o barco, balançar o barco, e a Bíblia vai dizer que os discípulos começam a correr grande perigo. E então nós entendemos que ela é perigosa. Ela não vem para poder brincar de tempestade. Ela não vem para poder apenas marcar. Ela não vem apenas para dizer estou passando. Ela vem, arranca e leva tudo que tiver na sua frente. Então ela é perigosa. Terceira lição importante
importante da tempestade. Ela não é administrável. Porque tem pessoas que acham que pode administrá-la, acham que pode controlá-la, mas a Bíblia vai nos mostrar que não tem como administrar a tempestade. Quarta lição, ela é surpreendente. Ela pode transformar o cenário doméstico em lugar de ameaça. Os discípulos eram profissionais da área, conheciam o mar como a palma da sua mão. Então, de repente, a Bíblia vai dizer que eles ficaram surpresos, porque surpreenderam eles. Eles, no seu conhecimento, eles estavam ali cientes que não haveria tempestade. Então ela é surpreendente. Ela chegou e os surpreendeu. Na verdade, irmãos, nós vamos entender também, analisando, compulsando-se essa história, que essa tempestade não foi uma tempestade natural. Ela não se levantou na sua naturalidade, ela foi provocada. O inimigo provocou essa tempestade. E a Bíblia vai dizer que ele tem poder. Ele tem poder de mexer na natureza. Quando você vai ver lá na história de Jó, a Bíblia vai dizer que o inimigo mandou fogo no céu. Não foi Deus. Foi o inimigo que fez chover fogo no céu. E aqui também ele mexe nas placas tectônicas. Ele faz um grande vendaval se levantar naquele alto mar. Por quê? Porque Jesus estava indo a uma cidade onde habitava um homem possesso de demônio. E ele então tentou impedir. Mas voltando aqui no texto, a primeira lição que nós precisamos aprender para vencermos as tempestades da vida é que temos que ter a conscientização de que quando ele fala, está calado. Os irmãos estão começando a entender. Eu vou repetir para você frisar. A primeira grande lição para vencermos as tempestades da vida é termos a conscientização de que quando ele fala, está falando. Ninguém pode revogar o falar de Deus na sua mão. E quando nós vamos ler o versículo que dá início a essa história, que é o versículo 22, Lucas vai narrar a seguinte frase: e os convidou dizendo-lhes, passemos para o outro lado do lago. Essa palavra aqui, passemos, é um verbo imperativo. Jesus estava dizendo para os discípulos assim: venha o que vier, der o que der, nós vamos chegar no outro lado desse lago. Jesus aqui já estava determinando a passagem dos discípulos para o outro lado do lago. Jesus aqui estava profetizando a chegada dos discípulos do outro lado do lago. Só que os discípulos não se atentam a esta palavra. Só que os discípulos não se atentam a esse convite. E veja bem que Jesus vai convidar quem é dele. Jesus vai convidar quem é íntimo. Jesus vai convidar quem anda com ele. Jesus vai convidar quem aprende com ele. Jesus vai convidar quem vive com ele. Pois a Bíblia diz que havia uma multidão, mas o escritor vai dizer que ele chama a parte. Ele tira
chegar do outro lado deste lago, venha o que vier, nada o que der, aconteça o que acontecer, a igreja de Santa Cruz tem que ter a conscientização que vocês foram convidados pelo Mestre, e se nós fomos convidados por Ele, nós vamos chegar lá. Pode levantar quem quiser levantar. Pode sobrevir sobre nós o que quiser. Lutas, perseguições, tempestades, percalços, obstáculos, intempéries. Só que nós estamos debaixo de uma palavra que não foi liberada pelo pastor Ronaldo, de uma palavra que não foi liberada pelo pregador, de uma palavra que não foi liberada pelo presidente das Assembleias de Deus do Brasil, de uma palavra que não foi liberada por nenhum homem mortal, mas foi liberada pelo homem imortal chamado Jesus Cristo. Ele diz assim: passemos para o outro lado. Eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei qual é a luta que você está vivenciando na sua caminhada, na sua trajetória, mas eu venho aqui nesta noite para te lembrar. Há uma palavra, Ele disse que você vai chegar lá, Ele falou na palavra e não tem como revogar. Glória ao Senhor. Oh, glória a Deus. Passemos para outra margem do lago. E aí então eles partiram. O interessante, pastor Ronaldo, é que Marcos vai narrar essa mesma história. Só que Marcos vai trazer mais detalhes. Eu gosto mais da leitura de Marcos, porque Marcos ele escreve aos romanos. E quando ele escreve aos romanos, ele traz mais detalhes da história. Vou te dar um exemplo. Aqui em Minas Gerais, os mineiros, quando vai pedir a ele uma informação, ele vai falar assim: ó, para você chegar a esse lugar, você tem que subir esse morro, depois virar à direita, à esquerda, depois vai ter uma descida que vai ter uma subida. Lá que você tiver subido, você vira a segunda. E assim vai. Agora, se você chega lá no Rio Grande do Sul, fala assim: eu quero chegar nesse lugar aqui. Aí você quer chegar? É só você ir reto. Vai reto, você chega lá. O que eu estou dizendo? Se eles não dão detalhes para te informar, o mineiro, ele vê se chega até ser chato, que vai falando os detalhes para a pessoa fazer, vai chegar onde ela quer. Em vez de ser mais sucinto, ele vai dando um monte de detalhes, um monte de coisa. Tem que fazer. Assim é no Marcos. Você vai ver Mateus, Lucas escreve assim, ó, mais sucinto. Marcos vai dar mais detalhe, vai abrir com mais clareza, com mais explicação, porque os romanos, para convencer eles, tinha que ter mais argumento. Então Marcos vai dar mais argumento nas suas histórias. E Marcos vai dizer assim, ó, eu me alegro muito com essa expressão do Marcos, que Marcos vai dizer que quando o Senhor convidou eles, já era tarde. Já era tarde. Ah, Ana Paula, que eu estou conhecendo ali. Deus abençoe o seu nome. Só que é o seguinte, Marcos vai dizer assim: ainda sendo tarde, o Mestre os convidou. Oh, glória a Deus. Às vezes as coisas estão tão terrenas na nossa vida que parece que é tarde, parece que não vai dar nada, parece que não vai acontecer. Mas com Deus é assim, não só parece. Parece que não vai, parece que não acontece. Mas com Deus é só parecer aos olhos humanos, porque a vitória já foi decretada para nós. Obrigado, Jesus. Então,
sai daqui, moço. Estou aqui ratificando isso. Tem a conscientização que ele falou para falar. Que quando ele manda, está mandado, quando ele ordena, está ordenado, quando ele diz, está dito, quando ele faz, está feito, quando ele decreta, está decretado. Ele fala por discípulos, fazemos. E a igreja do Santa Cruz não é diferente, pastor Ronaldo. Há uma ordem do mestre para nós, passemos. O mar para Davi, passemos. Não tem jeito, passemos. Se não tiver barco, começa a colocar os seus pés e o mar vai se transformar em calçada, mas você vai passar. Glória a Deus. Glória a Deus. Segunda lição. Glória a Deus. Essa aqui vai doer um pouquinho. Não podemos tomar o controle da situação. Jesus não. Para atravessar, os discípulos correm, parece que eu vejo a cena, empurrando até Jesus, todos correndo para dentro do mar. E quando chega dentro do mar, assume o controle e diz assim: mestre, o Senhor comanda na terra, agora aqui no mar, deixa conosco. Porque nós somos peritos. Não vai ver. Eles eram da família de pescadores. Conhecia o mar com a palma da mão. E sabe a incoerência que eu vejo aqui? É que quem convida eles é Jesus. E quem vai conduzir Jesus, pastor Ronaldo? É os discípulos. Ei, se for Jesus que te convidou, deixa ele te conduzir. Porque hoje tem muitos querendo conduzir Deus. Hoje tem muitos querendo conduzir Jesus. Jesus é assim, não é assim. É desse jeito. Vou fazer assim, como diz. Aqui eu comando, aqui eu controlo, aqui eu sei. Deus não está preocupado no seu IPI, com a sua capacidade. Ele está preocupado em você receber o chamado dele, habilitar seu chamado dele e deixar que ele controle a situação. Porque quando nós assumimos o controle, nós corremos perigo. Olha o que acontece: os discípulos entram, assumem o controle. Assume. Jesus ficou ansioso. Aí sabe o que a Bíblia vai dizer? Que Jesus foi dormir. Por que Jesus foi dormir? Porque os discípulos assumiram o controle. Não tinha nada para ele fazer. Ele foi dormir. Aí que está o perigo. Porque quando nós assumimos o controle, não precisa de verbalizar. As nossas ações já falam. Nós estamos dizendo: deixa comigo. Deixa comigo. Quando os discípulos assumem o controle, eles estavam dizendo: deixa conosco. Quem vai te conduzir somos nós. Aleluia! Aí Jesus vai dizer: hoje, Deus mudou. Naquela época, Jesus estava na hipostática. A hipostática é a junção de natureza. 100% Deus e 100% homem. Porque mesmo sendo Deus, não usou de usurpação. Sabe o que é usar de usurpação? É ter o direito, mas não se utilizar do direito para auto se beneficiar. Ele não fez isso. Ele sofreu como homem. Ele caminhou nesta terra como homem. Mesmo sendo Deus, tornou-se a forma de servo. Sabe para quê? Foi tentado, foi humilhado, foi dilacerado como homem. Não usou usurpação do poder, do seu direito, mas ele negou o seu direito de Deus para dizer: eu sofri como homem e você também como homem. Pode vencer! E Jesus foi dormir. Hoje, ele não dorme. Mas
quando nós assumimos o controle, sabe o que Deus faz? Se afasta. Deus deixa você. Lá em Apocalipse estava acontecendo isso com uma das igrejas, das 7 igrejas da área. A igreja assumiu o controle. E eles faziam o que queriam. Aí Jesus se afastou, se retirou e deixou uma observação para aquela igreja. Olha, eu estou aqui do lado de fora, batendo na porta. Se abrir, eu vou entrar, vou cear convosco. Jesus está dizendo: se deixarem eu assumir o controle, eu vou assumir e vou mudar a situação. Eu vou fazer festa, cear convosco, quer dizer, vou fazer festa, vou mudar o que a tristeza vai tornar-se em alegria, o que é fracasso vai virar vitória. Ei, Jesus quer assumir o controle da nossa vida. Jesus quer nos conduzir até onde Ele determinou para nós chegarmos. Aleluia! Mas Jesus é sensível, é educado. Ele não arromba a porta. Ele não chega chegando. Ele só entra onde Ele é convidado. Se os discípulos assumiram o controle, Ele se retirou. E se nós assumimos o controle, Ele se retira. Deixa eu te dizer uma coisa. Tira a mão daí e deixa a mão de Deus. Deixa a mão de Deus. Deixa Deus entrar nesse negócio. Deixa Deus assumir a direção deste negócio. Deixa Deus entrar nas problemáticas da sua vida. Não convide Ele só quando a situação estiver de mal a pior, não. Não espere a situação chegar ao extremo, não. Deixa Ele controlar, deixa Ele te conduzir, deixa Ele te levar. Porque quando nós deixamos, quando nós assumimos, corremos felizes, sabe por quê? A Bíblia é bem fácil de dizer, pastor Ronaldo, que tendo Jesus dormido, o que aconteceu? Levantou-se o vendaval. Enquanto Jesus estava lá no meio deles acordado, o vendaval não tinha levantado. Foi só Jesus se retirar. Quando Jesus se retira, o vendaval vem violentamente para nos derrubar. Quando Jesus se retirou, a Bíblia vai dizer que levantou-se um forte vento. Uma tempestade de vento veio sobre aquele quarto. Oh, glória a Deus! Corremos perigo quando nós assumimos o controle da situação. Entenda, meu querido irmão, que quem tem que estar na frente não é você. Quem deve estar na frente da nossa vida, dos nossos problemas, é aquele que nos chamou. Porque se foi Ele que nos convidou, então é Ele que nos conduza. Se foi Ele que nos convidou, então é Ele que vai nos guiar, é Ele que vai nos levar. Como eu convido vocês para ir até a casa, e aí vocês pegam o carro, sai todo mundo na frente e deixa eu guardar. Vocês vão conseguir chegar na minha casa? Não vão. Nem o pastor Ronaldo, que já sabe onde é minha casa, ele é. Então, querido irmão, se Ele convidou, deixa Ele ir à frente e você ir atrás dele. Aleluia! Deixa Ele assumir o controle. Deixa Ele conduzir o teu barco. Mas os discípulos não fizeram isso. E aí Jesus foi dormir. Terceira lição que eu vejo aqui. Precisamos reconhecer nossas fragilidades e pedir socorro. Os discípulos estavam lá. Aí Jesus vai dormir. O vento se levanta. Eles ficaram surpreendidos, mas
Mesmo assim, eles tentaram fazer o que eu falei aqui, que não dá para fazer. Sabe o que eles tentaram fazer? Administrar a situação, administrar a tempestade. A tempestade assoprava, e a Bíblia vai dizer que, como aquela tempestade de Pedro, trazia água para dentro do mar. E aí eles começaram a administrar, tirando a água do mar. Mas quanto mais eles tiravam, mais entrava para dentro do mar. Se eles tiravam 10 baldes, 20 caía novamente para dentro do mar. Por quê? Porque não tem como administrar a tempestade. Mas eles estavam ali tentando administrar a tempestade. De todos os meios, de todas as formas, eles tentaram administrar aquela tempestade. Tiraram uma água, tiraram uma água, tiraram, e nada da água acabar, porque o vendaval era forte. E Marcos vai dizer que chegou ao ponto que parecia que o barco ia se quebrar. Quando eles viram que não tinha jeito, quando eles viram que não havia mais força nele, mais condições dele, mais capacidade deles de dar um jeito, porque o brasileiro já tem a fama do jeitinho brasileiro, mas as coisas de Deus não é do jeitinho, as coisas de Deus têm que ser no controle dele, as coisas de Deus têm que ser do jeito dele, as coisas de Deus têm que ser da maneira dele. E quando nós reconhecemos as nossas fragilidades, nós entregamos a mão dele. Nós reconhecemos que nós não podemos, mas que ele pode, que nós não temos, mas que ele tem, que nós não somos, mas que ele é. Ele é aquele que pode resolver as causas impossíveis da nossa vida. E agora os discípulos se viram em uma situação impossível. E agora? Não havia mais possibilidade deles. Já tinham tentado de tudo. E de repente, oh glória a Deus, eu sigo Jesus aqui nesta noite. E não gosta daquela suíte. De repente, eu não sei quem é. Eu não sei se foi Pedro, se foi Tiago, se foi João. Eu não sei quem é, se foi Judas, se foi o Lucas, eu não sei quem é. Mas um dos discípulos grita: Ele! O que nós estamos fazendo? Estamos aqui nos esforçando. Estamos aqui gastando, tentando manipular a situação. E nada acontece. Para que tanto esforço? Sendo que Jesus está no nosso lar. Aleluia! Vamos gritar por socorro. Vamos pedir ao Mestre que venha nos socorrer. Ô igreja, Jesus está no nosso lar. Nunca esqueça disto. Nos momentos de vendavais, lembre que Jesus está no teu barco. Jesus não é covarde, ele não abandona o barco, ele não te deixa, porque se ele te convidou, ele vai com você. Glória ao Senhor. Rubican,
Para quem não está se esforçando, reconheça as suas fragilidades. Lembra que antes habita no teu barco. Às vezes ao silêncio de Deus, devido a algumas atitudes nossas, às vezes porque nós assumimos o controle, glorifica a Deus, mas Ele não sai do barco, Ele continua ali no barco, observando. É até onde você vai. De repente alguém grita, o mestre está dentro do barco, vamos lá despertá-lo. E a Bíblia vai dizer que eles correram até o mestre. E eles disseram para o mestre: Mestre, ô mestre. Ele disse: Rabi, Raboni, mestre, nosso bom mestre, estamos perecendo. Olha, foi mais rápido que uma conexão. Jesus levantou na hora. Jesus levantou no mesmo instante e foi até a polpa do barco. E Jesus foi direto ao cerne do problema. E ele perguntou: e a Bíblia vai dizer que no mesmo instante o vento acalmou e a água tranquilizou-se. Glória a Deus. Quem pode glorificar a Deus aqui nesta noite? Com as mãos levantadas para o céu, receba esta palavra que eu vou liberar agora. Eu não sei qual é o vento que tem assoprado na tua casa, qual é o vento que tem assoprado na tua família, qual é o vento que tem assoprado nos teus negócios, qual é o vento que tem assoprado na sua vida. Eu não sei qual é as ondas que tem balançado e trazido desordem para a tua vida, mas como profeta da palavra de Deus e ministro da bênção, eu venho aqui nesta noite para profetizar sobre a tua vida a calmaria de Deus. Recebe aí nesta noite. Isso aqui é para quem crê, irmão. Se você não crê, passe sua mão. Mas se você crê, levanta a tua mão e recebe essa palavra. Eu ministro a calmaria de Deus sobre a tua vida. Vai a unção com a grana da tua história. E haverá bonança, haverá bonança, haverá bonança. O Espírito de Deus está me dizendo aqui para uma família: há um vento soprando na tua casa, mas conta 7 dias, manda o Senhor te dizer: haverá bonança na tua casa, haverá bonança na tua família, haverá bonança nos teus negócios, porque Deus está entrando com a boca. Recebe esta palavra. Não me canturai, perai, delega, direita na série, mas amando que regala se devagar.
nosso lar. O Mestre está conosco. O interessante é que Jesus não é os discípulos. Jesus não fala nada com os discípulos, porque Jesus demonstra a sua importância, o seu foco. Era primeiro solucionar o problema. A maior importância de Deus na sua vida, a priori, é solucionar o seu problema. Depois que ele resolve aqui o conflito, o problema, aí ele vai repreender os discípulos. Glória a Deus. Aí ele vira para os discípulos e eu encerro aqui com a quarta lição para vencermos a tempestade. Nunca devemos perder a fé. Ele vira para os discípulos e diz assim: aonde está a vossa fé? Sabe o que ele estava dizendo para os discípulos? O que eu acabei de fazer. Se tivesse fé, era para vocês. Glória a Deus. Porque Jesus disse que recebemos poder para fazer as obras que ele fez em nós. Glória a Deus. Aí ele pergunta: isso aí é coisa para Deus. Não, Jesus otorgou isso a nós. Glória a Jesus. Ele nos deu poder para fazer o que ele fez. Ele falou: obras que eu fiz farão em muito mais. Em muito mais. Basta ter fé do tamanho de um grão de mostarda e pedirá a monte saia rolar e o monte sairá. A fé remove montanha, a fé remove obstáculos, a fé faz o milagre acontecer, a fé gera as impossibilidades de Deus na nossa vida. Glória a Jesus. Glória, glória, glória. Está impossível para você. Glória. Mas Deus vai atuar nas impossibilidades da vida e vai fazer o impossível. Tornar-se. Maravilhoso Deus. Vai acalmar as ondas. Vai acalmar o vento. E o seu barco vai navegar tranquilamente. Sabe por quê? Porque ele já ordenou lá. Quando ele te chamou, ele já falou: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Mas tem que ter fé. Jesus se preocupa tanto com esse fator que antes dele ser assunto ao céu, ele fez uma indagação. Ele diz assim: porventura, quando o Filho do Homem voltar à terra, achará nela fé? Porque o inimigo tem arrebatado a fé de muitos corações. O inimigo tem lutado com todas as forças para tirar a fé do nosso coração. Mas nesta noite, o inimigo perdeu mais uma batalha. Glória a Deus. Porque aqui no Santa Cruz, os servos e as servas de Deus vão manter-se firmes na sua fé. Aleluia! Para saber que o Deus do impossível é aquele que resolve as nossas causas. Que o Deus do impossível é aquele que vai aonde nós não vamos. É aquele que faz aquilo que nós não podemos fazer. O Deus do impossível é aquele que pela nossa fé nos dará vitória. Glória a Deus. Fique tranquilo. Ele vai dar aquela causa sua. Ele faz até o juiz revogar sua decisão. Ninguém revoga dele, mas ele faz a do ser mortal ser revogado. Oh, glória a Deus. Então nunca perca a sua fé. Porque, irmãos, existe uma impossibilidade para Deus.
Existe uma impossibilidade para Deus. Às vezes nós indagamos que nada é impossível para Deus, mas a Bíblia mostra-nos uma impossibilidade para Deus. Está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que diz assim: ora, é impossível agradar a Deus se não tiver fé. E se eu não agrado a Deus, como que Deus vai trabalhar ao meu favor? Como que Deus vai agir ao meu favor? Se eu não estou agradando a Deus. A impossibilidade de Deus é atuar aonde não há fé. Mas aqui não haverá impossibilidade para Deus. E o que for impossível para nós, Ele vai tornar possível. Porque existe fé aqui. Amém ou não amém? Cadê os crentes que têm fé no coração? Deixa eu ver. Salvar a sua casa nesta noite com essa certeza. E que Deus os abençoe. Eu quero convidar os irmãos para nós orarmos. Você que ouviu essa mensagem e acredita no poder dessa mensagem, eu te convido a sair do seu lugar e vir aqui à frente do altar. Somente aquele que crê no poder de Deus pode ligar nas suas impossibilidades e fazer o possível. Glória a Deus! Deus pode gerar um milagre na sua vida. Aleluia! O milagre está além da mente humana. Mas você acredita que Deus pode agir, que Deus pode trabalhar, que Deus pode fazer este milagre na tua vida. Glória a Deus. Nós vamos orar e pondo a mão sobre vocês. Na proporção que colocarmos a nossa mão, Deus irá honrar Ele e vai agir na tua vida. Comece a orar. Comece a expressar para Deus a sua necessidade. Qual é o seu problema? Qual é a sua impossibilidade? Senhor Deus, aqui está no meio dos seus filhos. Estão aqui à frente do altar, Pai, porque Deus vale. Porque crê na tua reação. Porque crê na tua bênção, Deus querido. E por isso te peço nesta noite, venha de encontro aos teus filhos, venha de encontro às tuas filhas, liberando o possível no meio das impossibilidades. Vai trabalhando, Deus, de uma forma linda, de uma forma especial, dando vitória para a glória do teu santo nome. Oh, Jesus, é o teu nome que nós pedimos, é o teu nome que nós oramos, é o teu nome que nós invocamos, crendo no teu milagre, crendo na bênção do Senhor, crendo na manifestação do Senhor. Oh, Deus, vai trabalhando, Senhor, vai abrindo portas aonde não tem portas, ó Pai querido, vai alargando, ó Pai querido, os caminhos, a estrada, vai dando vitória, vou trabalhar, querido, quero terra, a tua igreja aqui em Santa Cruz, está campanha, a tua vida, ao possível, porque ela é milagre, ela é a tua manifestação, manifesta, ó Deus, na vida de cada um, manifesta nas problemáticas de cada um, vai dando vitória, ó Deus, pelo poder real do nome, pelo poder real da palavra, nós cremos, nós ministramos, nós profetizamos a bênção do Senhor, para a glória do teu nome.
que esta noite é uma noite de vitória para os seus servos. Em nome de Jesus, recebam a vossa vitória. Em nome de Jesus. Aleluia, glória a Jesus.